Fala, pessoal. E aí, tudo bem? Já pararam para pensar naquele incômodo estranho que paira no ar quando uma mulher diz que mora sozinha e, mais que isso, que está feliz assim? Não tem cara de tristeza, nem de desespero. Tampouco parece que ela está sem ter o que fazer, mas ainda assim, para um monte de gente, a coisa soa quase como um absurdo, né? Pois é. Nosso papo de hoje é sobre essa tal de liberdade feminina e por que ela mexe tanto com os alicerces da nossa sociedade. Fica com a gente até o final para desvendar esse mistério. E já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Desde que a gente se entende por gente, a sociedade vive nos empurrando a ideia de que o sucesso de uma mulher é como uma flor que só desabrocha à sombra do amor romântico, do casamento, do felizes para sempre, ao lado de alguém. E quando uma mulher decide seguir por um caminho diferente, é como se um terremoto sacudisse o mundo de cabeça para baixo. Ela não está errada, mas está fazendo algo que não precisa de aprovação de ninguém. E isso, meus amigos, é um nó na garganta de muita gente. Nesse ponto, o trabalho do psicólogo Carl Jung é como uma bússola que nos ajuda a entender o porquê de tudo isso. Jung falava que a gente precisa se reconectar com a nossa essência, sabe? Aquela coisa de seguir um processo de individuação para nos tornarmos quem realmente somos, sem as máscaras que o mundo insiste em nos colocar. E quando uma mulher escolhe viver sozinha, não como uma fuga, mas como um encontro de alma, é como se ela estivesse dando um salto gigantesco nessa jornada. Mas, e aí? Por que isso assusta tanto? Por que uma mulher que se basta é vista como uma ameaça? A gente vive sob uma regra invisível. Uma daquelas que diz que mulher de verdade cuida, espera, acompanha e só encontra sentido no outro. Quando uma mulher se recusa a seguir esse roteiro, ela vira um espelho. E a imagem que esse espelho reflete é, para muitos, um reflexo incômodo. Não porque ela queira desafiar alguém, mas porque a existência dela, autêntica e serena, fala mais alto que 1000 palavras. Então, é sobre essa mulher que a gente vai conversar hoje. A mulher que vive só, mas não é solitária. A mulher que já se encontrou e, por causa disso, desafia todas as crenças que nos foram ensinadas. A gente acha que ela está à espera de alguém, incompleta, mas a verdade é que ela já chegou em si mesma. E isso, pode acreditar, é difícil de engolir para quem ainda está preso em rótulos e expectativas. Viver sozinha nesse cenário não é a ausência de alguém, é a plenitude da própria presença, forte e silenciosa. Por suas anéis. Ela tem sua própria melodia, suas próprias coreografias diárias e aprendeu a dançar conforme a sua música, sem precisar de uma plateia. Descobre que é um banquete cozinhar só para si, que os planos nascem do seu próprio querer e que as decisões têm o tempero da sua intuição. O mais curioso é que ela não foge do amor. Pelo contrário, ela só não se contenta com as migalhas que o mundo oferece em nome dele. Ela entende que estar sozinha é bem melhor do que ter uma companhia que a diminui, e ainda mais importante, que a solitude pode ser um presente, não um castigo. Essa liberdade muitas vezes não faz barulho, mas reside no silêncio, na escolha consciente, na conexão com a sua própria alma. Jung, em sua sabedoria, dizia que a liberdade faz o chão tremer sob os pés de quem nunca se libertou. E talvez seja por isso que a mulher livre é um trovão que ecoa sem som, porque ela prova que a vida pode ser diferente. Ela não tem pressa, não vive para agradar, não gasta energia preenchendo as expectativas de outros. Em um mundo que vive de aparências e aprovações, essa mulher é um ato de pura coragem. E a beleza dessa coragem é que ela não vem da força bruta ou de uma pose de autossuficiência. Ela nasce da paz de quem se olhou de verdade e fez as pazes com o que encontrou lá dentro. É nesse silêncio, nesse tranquilo lar que ela construiu em si mesma, que ela começa a mudar tudo ao seu redor, mesmo sem dizer uma palavra. A mulher que vive só e está em paz com sua companhia não precisa empunhar bandeiras. A mera existência dela já é uma revolução silenciosa. Ela não precisa confrontar ninguém,
Sua escolha por si só já desafia o script que diz que para ser feliz, toda mulher precisa de um parceiro, de uma família, de um plano de vida a dois. E não é que ela seja contra isso. Ela apenas descobriu que esse não é o único caminho para se ter sentido na vida. Jung falava que quando alguém se aproxima de sua essência, o coletivo se agita, porque o coletivo vive de padrões. E qualquer um que ouse ser autêntico demais acaba balançando essas estruturas invisíveis. A mulher que se basta, que se prioriza e se ama sem precisar da validação do mundo, mexe com tudo isso. Ela incomoda porque, com sua vida, ela mostra uma outra possibilidade de ser feliz que não se baseia em uma fórmula pronta ou que venha de fora. Ela mostra com a sua própria luz que o valor pessoal não depende de ser escolhida por alguém. Quando essa mulher se recusa a ser uma muleta, ela vira uma escolha por si só. Quando ela não busca o amor como um ponto de chegada, mas como uma expansão, tudo se transforma. Ela pode ser o mar calmo e a tempestade ao mesmo tempo, doce e forte, suave e firme, e não cabe nas caixinhas, nas regras ou nas definições de antigamente. Ela simplesmente é, e isso já é o suficiente para subverter a norma. E é importante dizer que isso não é sobre superioridade, mas sobre a liberdade de escolher, sobre a consciência de viver com sentido. E, caramba, isso assusta mais do que qualquer grito de rebeldia. Uma coisa engraçada que acontece com quem vive fora do roteiro é que ela se torna um espelho para os outros. Com a mulher que vive sozinha, a reflexão é ainda mais intensa. Ela não está em uma cruzada contra relacionamentos ou dizendo que ninguém deve se casar. Ela só está vivendo a própria verdade. Mas essa autenticidade é como um raio-x na alma de quem ainda vive preso a medos e a necessidade de aceitação. A vida dela revela o que muitos escondem: a dependência emocional, o pavor do silêncio, a insegurança disfarçada de necessidade de afeto. Ela mostra, com a sua própria história, que a solidão não é um bicho-papão, que o amor próprio não é só uma frase de efeito, mas um trabalho diário e profundo. Jung nos lembrava que o que nos incomoda nos outros pode ser um reflexo do que ainda não resolvemos em nós. E a mulher que vive só, tranquila, sem carências, toca nesse ponto com uma delicadeza que beira a crueldade. Ela não aponta dedos, ela apenas existe. E isso basta. É bem mais fácil criticar e dizer que ela finge que está feliz, do que admitir que talvez essa pessoa tenha encontrado algo que poucos conseguem: a paz interior. E ela nem precisa convencer ninguém. Ela é um farol que ilumina o caminho para outras mulheres que talvez nem soubessem que era possível ter tamanha liberdade. Jung ensinou que em cada um de nós existe uma mistura de opostos. Todo homem tem sua parte feminina, a anima, e toda mulher, seu lado masculino, o ânimos. E quando uma mulher escolhe viver só, muitas vezes o que ela está fazendo é entrar em contato com esse poder de decisão e construção que existe nela. Ela não espera que alguém faça por ela, ela vai lá e faz. E isso não a torna menos mulher. Pelo contrário, a faz mais completa. Essa integração dos opostos não acontece da noite para o dia. É um processo que pode ser solitário, mas é profundamente transformador. Jung dizia que para sermos completos, precisamos nos reconciliar com todas as partes da nossa mente, inclusive aquelas que a sociedade nos diz para esconder. E essa mulher, ao não precisar de um homem para se sentir segura ou inteira, não está rejeitando o masculino. Ela apenas internalizou essa força, e isso muda tudo. Ela é a guardiã de si mesma, a arquiteta da própria vida, e por isso ela é tão livre. Ela pode até escolher viver um grande amor, mas não precisa disso para existir, porque já se sente inteira. E em uma cultura que ainda ensina tantas mulheres a viverem pela metade, esperando que alguém venha completar o que falta, a existência dessa mulher é uma revolução silenciosa, profunda e, para alguns, irritante, mas para muitos, inspiradora. Ela não precisa justificar nada, ela apenas vive, complexa e fluida, com o feminino e o masculino caminhando lado a lado dentro dela. A alma dela não tem gênero, tem consciência.
Existe um abismo entre estar só e se sentir só, mas nem todo mundo entende isso. Para muitos, a mulher que vive sozinha é triste, vazia, como se a presença de outra pessoa fosse o único sinônimo de uma vida completa. Mas essas mulheres mostram uma nova verdade. A solitude, quando é uma escolha, pode ser um caminho de cura e de reencontro com si mesma. O silêncio, que tanto assusta, para elas virou uma bela companhia. A rotina sem testemunhas virou liberdade, e o tempo que sobra se tornou um espaço sagrado para criar, sentir e respirar sem ter que se encaixar no tempo de ninguém. Elas não estão solitárias, estão acompanhadas de si. E em um mundo que vive de corre, corre para fora, isso é um ato de bravura. O vazio que pode aparecer de vez em quando para elas não é uma dor de ausência, mas um espaço fértil para que algo novo floresça. Jung dizia que quem olha para fora sonha, mas quem olha para dentro desperta. E é nesse espaço de solidão que muitas mulheres despertam para seus próprios desejos, medos e para uma força que talvez nem sabiam que existia. É ali, no meio do silêncio, que elas descobrem que não precisam de distrações. Elas podem preencher o tempo com a própria presença. Essas mulheres cozinham para si, decoram a casa para si e investem em si. E isso não é egoísmo, é amor próprio em sua forma mais pura. Não tem aplauso, mas tem verdade. E nesse lugar de verdade, onde ficar só se tornou um estado de estar inteira, surge algo raro. Uma mulher que não se perde de si, mesmo quando o mundo inteiro tenta distraí-la com promessas de felicidade a dois. Ela não está à espera, ela está vivendo. Miúda, quando uma mulher escolhe viver só de forma consciente, ela não muda só a própria vida, ela muda o olhar de quem está ao redor. Cada vez que ela diz não a um relacionamento raso, ela diz sim para si mesma. Cada vez que ela escolhe ficar sozinha em vez de se perder em alguém, ela mostra que o amor próprio não é um luxo, é uma necessidade. E isso tem um efeito dominó. Outras mulheres olham e começam a se perguntar: e se eu também puder? E se o medo de estar só for, na verdade, o medo de me encontrar? Jung sempre falou sobre o poder do inconsciente coletivo, e a mulher que vive com autenticidade planta uma semente de autonomia e amor próprio que um dia vai florescer em outras. Ela muda a cultura não com discursos, mas com o próprio exemplo. Ela mostra que dá para ser feliz sem seguir o roteiro e que não tem problema nenhum chegar em casa e não ter ninguém te esperando, se quem estiver lá for alguém com quem se tem paz. Ela mostra que liberdade não é solidão e que a presença de si não é ausência de amor, mas sim uma abundância que se basta. E o que talvez mais assuste nessa mulher não é o fato de ela estar sozinha, mas o fato de ela estar bem com isso. Em um mundo que nos ensina a correr atrás do outro, ela corre para dentro. Em um mundo que associa solidão a fracasso, ela transforma a solitude em poder. E isso, pode ter certeza, sacode as estruturas antigas e obriga todo mundo a repensar. Será que viver a dois é mesmo o único caminho para a felicidade? Será que a gente se conhece o suficiente para dividir a vida com alguém? Será que não estamos, na verdade, fugindo de nós mesmos quando dizemos que não suportamos ficar sozinhos? Essas mulheres corajosas e inteiras estão aqui para mostrar que existe um outro caminho, que nem todo silêncio é vazio, e que amar a si mesma de verdade talvez seja o maior ato de rebeldia dos nossos tempos. Elas não rejeitam o amor. Elas só não se contentam com menos do que merecem. Elas não fogem de companhia. Elas só não se abandonam para tê-la. Elas não têm pressa. Elas têm presença. E se isso te incomoda, talvez seja a hora de olhar para dentro. Se isso te inspira, talvez seja a hora de se libertar. No fim das contas, a mensagem que elas mandam para o mundo é simples e poderosa. Eu me basto. E por isso, quando eu amar, vai ser por escolha, não por necessidade. E talvez esse seja o começo de um novo tempo. Um tempo em que a liberdade não assuste, mas encoraje. Se esse conteúdo te fez pensar diferente e ver o mundo com outros olhos, que tal deixar um like e se inscrever no canal?
Sua presença é muito importante para a gente e nos ajuda a continuar trazendo mais reflexões como essa.